Eu sei que vocês estão ansiosos para ir para a sala de aula, começar as aulas, encontrar com os colegas, com os professores, mas vamos esperar só um pouquinho, né? Esperar um minutinho que já passa, se Deus permitir. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pontuação, a importância dessa pontuação dentro da comunicação, dentro da escrita também, da comunicação de uma forma geral, certo? Vamos lá. Aí nós temos alguns pontos alguns símbolos, na verdade, né? E alguns sinais de pontuação. Nós temos a vírgula, a aspa, nós temos o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, certo? Vocês estão bem familiarizados com eles. O poder da pontuação para desfazer confusões. Olha só, dependendo da forma como eu vou pontuar um texto, ele pode gerar dúvidas. Eu posso mudar o sentido desse texto. Eu posso, se eu escrever um texto, não pontuar, ver outra pessoa e pontuar por mim, o sentido pode mudar completamente. Então, olha só o exemplo que eu trouxe para vocês. Um homem rico estava muito mal, agonizando mesmo. Ele pediu papel e caneta e escreveu assim: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Mas, queridos, ele morreu antes de fazer a pontuação. Morreu antes de fazer a pontuação, infelizmente. O que aconteceu? O sobrinho, como era parente, foi o primeiro a chegar. Ele viu que estava ali, muito esperto, pegou uma caneta e pontuou de acordo com que ele fosse o beneficiário. Na verdade, como não tinha ponto, ninguém sabia quem era o beneficiário. Olha só como ele pontuou. Deixo meus bens à minha irmã? Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. O tabelião que visse esse texto iria prontamente entregar essa herança para o sobrinho. Sim? Sim. Mas a irmã chegou em seguida e disse assim: não, tá errado. Eu sou irmã e jamais me deixaria sem nada. E ela pontuou da seguinte forma: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Estão faltando ainda dois personagens, não estão? Quem está faltando? Está faltando o representante dos pobres e está faltando também o padeiro. Mas eu não trouxe os dois para vocês virem, não. Eu quero que vocês vão fazer isso aí no caderninho de vocês. Um vai pontuar sendo o padeiro e os outros vão pontuar sendo representante dos pobres. Vamos ver como é que fica esse texto mudando essa pontuação? Com a pontuação também muda a entonação de voz. Perceberam? Olha só, o poder da vírgula. Se os trabalhadores soubessem a força que têm, os empresários viveriam de joelhos. Olha só, isso é um escrito de um muro. Aí veio alguém e tirou essa vírgula e mudou ela de lugar. Quando ele mudou essa vírgula de lugar, muda completamente o sentido da frase. Olha só como ficou. Se os trabalhadores soubessem a força que têm os empresários, viveriam de joelhos. Vamos ler novamente para entender? O poder da vírgula. Se os trabalhadores soubessem a força que têm, os empresários viveriam de joelhos. Quem tem essa força? Os trabalhadores, certo? Segundo exemplo, se os trabalhadores soubessem a força que têm os empresários, viveriam de joelhos. Quem tem força agora? Os empresários. Ou seja, uma vírgula mudou completamente o sentido da frase. No primeiro, o beneficiário seriam os trabalhadores e no segundo seriam os empresários.
acento também bem usado, muito usado, na verdade, dentro da comunicação é o travessão. Olha só, o travessão, ele é responsável pela construção dos diálogos dentro do discurso direto. Olha só, todas as falas dos personagens aí do ladinho, todas elas iniciam com travessão. Então, quando nós vamos falar, escrever a frase de um personagem, a fala de um personagem, essa fala tem que vir com o travessão, tem que ser iniciada por um travessão. Minha mãe falou, aí na falou nós temos um verbo de elocução e logo em seguida usa-se o travessão. Quero esse quarto organizado. Pedro perguntou, professora, posso ler o texto? O aluno respondeu, memórias são histórias da vida da gente. Então, olha só, discurso direto, ele obrigatoriamente tem que vir bem pontuado. E nesse caso, nós usamos 2 pontos, travessão e o ponto para finalizar a fala do personagem, que pode ser uma pergunta, pode ser uma afirmação, pode ser uma exclamação, dependendo do contexto do discurso. Discurso indireto. O discurso indireto, ele não utiliza o travessão. Não utiliza o travessão, ele vai utilizar apenas as vírgulas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, entre outros. Então, a ausência do travessão no discurso indireto e a presença do travessão no discurso direto. Olha só esse exemplo. Margarida entrou em casa e viu sua mãe, que estava sentada em uma poltrona, folheando uma revista. Sem dizer nada, dirigiu-se à cozinha. A mãe a interpelou. Com quem você esteve? Com a Rosa e o Edu. Edu? É o irmão da Rosa, respondeu, distraidamente. Você nunca me falou desse Edu. Eu o conheci há pouco tempo. E o que faz o Edu? Ora, mamãe, que curiosidade! Então aí eu tenho um diálogo entre uma mãe e uma filha, e esse diálogo ele é característico do discurso direto. Observem o uso do travessão, observem o uso dos pontos no final de cada frase, que dá sentido à frase, ok? Então, nós temos aí um discurso direto, caracterizado pela pontuação deste. Olha só o outro. Maria, que estava preocupada e precisando se encontrar com alguém de confiança, avistou por acaso sua melhor amiga e logo a cumprimentou. A amiga retribuiu o carinho e disse que também queria vê-la, fazia algum tempo. Nesse caso aí, não temos a voz do personagem, então nós temos um discurso indireto, mas aí a presença da pontuação ela é essencial para a semântica do texto, para que esse texto tenha significado. Agora é com vocês. Usando a pontuação adequada, vocês vão transformar o discurso direto em discurso indireto. Bons estudos! E no próximo vídeo a gente vai dar mais ênfase sobre a pontuação. Falamos um pouquinho sobre a função. Agora no próximo vídeo nós vamos falar sobre as regras de acentuação, ok?